Olá, pisciana, eu sou Júlio Glécia Elias e estou aqui para mais uma leitura intuitiva coletiva para você que é de peixe ou tem lua ou ascendente em peixe. Lembrando que essa leitura é atemporal, válida a partir do momento que você chegar neste vídeo e por se tratar de uma leitura coletiva, não vai ressoar com todos. Então, você só fica com aquilo que ressoar com você, tudo bem? Se não ressoar, solta para o universo que está tudo certo. E se não ressoar qualquer coisa, dê uma olhadinha no seu signo ascendente ou no seu signo lunar, tá certo? Que lá pode ter a mensagem que ressoe com você. Ok, piscianos? Então, vamos para a mensagem do coletivo de peixe. Para qual grupo de pisciano a espiritualidade está se dirigindo hoje com esta mensagem, essa leitura? Tá certo, pisciano? Então, vamos lá. Mensagem para o coletivo de peixes. Uau! Abrimos com o arcano da morte. E no oculto, a roda da fortuna. Pisciano aqui traz um momento onde uma situação precisa chegar ao fim, tá? Vocês realmente vão ter que precisar encarar uma situação como ela realmente é. E entender que aqui o processo precisa sim chegar ao fim. Olha o sol até aqui no oculto. Conseguiu entender agora por que precisa? Porque precisa aqui uma reciclagem. Precisa de uma limpeza, tá? Só que esse processo vai exigir de vocês um posicionamento, vai exigir de vocês uma determinação, porque ninguém começa algo exatamente com aquilo. Quem entra no relacionamento, não entra no relacionamento para terminar. Quem entra no casamento, não entra no casamento para terminar, né? Então, para quem está dentro desse processo, é refletir. Quem está dentro a pessoa que vai arrumar um emprego, não vai arrumar um emprego para terminar, vai arrumar um emprego pensando em, de repente, sair para outro melhor, né? Quem vai fazer novas amizades, é exatamente isso. Vai fazer porque quer que construa que seja algo duradouro. Mas aqui, independente de qual setor da sua vida que está se referindo, precisa ser limpo. Infelizmente, tem coisas que não tem mais como continuar. Até porque vimos aqui, eu vou tirar outra cartinha aqui para essa morte, mas o sol aqui já no oculto já mostrou que é exatamente isso, um processo realmente de transmutação, de libertação. A princípio, acontece o quê? Que a situação, você sim tem que tomar um posicionamento. Porque também no oculto desse deck tem a roda da fortuna. Ou seja, ou vocês tomam, ou vai acontecer porque tem que acontecer. São dois arcanos maiores. E a morte é exatamente isso. A pessoa pode até adiar, mas um dia chega para todos. E a roda traz esse movimento de ciclo. Tá terminando esse ciclo. É melhor estar preparado para o fim desse ciclo do que ser pego de surpresa, tá?
Ah, Júlio, mas é a morte. Aqui não é morte física. Às vezes tem a morte de conduta mesmo. Ah, eu sempre tive determinada conduta. De repente eu descobri que não faz mais sentido. Dá um fim naquilo dali. Sabe? Eu tinha uma ideia fixada sobre a vida, sobre o dinheiro, né? Muitas crenças, sobre a sexualidade. E hoje eu sinto que não está mais condizendo. E aí preciso dar um fim, tá? Para muitos, pode ser dentro de um relacionamento? Pode. Mas vem aqui esse entendimento que precisa um pouco de coragem de vocês. Até digo fé. Porque, como eu falei, para muitos ninguém vai entrar dentro de um processo já pensando no fim ou querendo que não dê certo, não é isso? Mas a roda, olha, 3 arcanos maior esse ano. Então, digamos, é uma coisa muito mais além do que simples circunstância do dia a dia. É algo mais profundo. Só que com aquela roda no oculto, é tipo, ou vocês tomam a decisão, ou o universo vai acabar tomando decisão. E para quem passou por um processo de fim, né? Que a morte nada mais que é um fim de um estágio, até no caso nosso é fim do corpo físico aqui, mas o espírito continua. Então não é um fim total, é fim de um estágio, fim de uma etapa, tá? Que não deixa de ser para alguns sofrido, dolorido, depende do apego que a pessoa tem exatamente a algo. Quem é muito apegado no plano físico, na matéria, lógico que vai sofrer um processo de desencarne. Para quem está mais espiritualizado, que já tem um entendimento mais sobre o outro lado, não vai sofrer tanto, porque já está preparado em terra para esse tipo de acontecimento, não preparado para a morte, tá? Preparado para lidar no outro plano. E é exatamente isso. Para quem está passando por um processo já que algo teve que terminar na sua vida, e você pode estar se culpando, não se culpe, tá? Se você passou por um fim de um relacionamento, fim de uma situação de trabalho, seja um fim de uma amizade, seja qual for esse fim. Se você tiver ainda nesse processo de luto, né? Ai, eu errei, eu fiz isso, tudo bem, que existe esse processo sim. Toda ação gera uma reação. Mas você não precisa se culpar ou se martirizar, porque com a roda da fortuna, são círculos da vida que acontecem. E os círculos da vida, eles vão acontecer independente de quem seja as estações do ano. Vão acontecer todo ano, independente de quem esteja vivo ou quem não esteja. Independente de qual país for, o processo vai acontecer. O processo não vai parar. E é isso que vocês vão ter que, para quem está dentro já desse processo, entender. É um processo do destino mesmo. Sabe? São coisas, para muitos, pode ser até acontecimentos inesperados. Mas entenda, não é culpa sua. São processos que precisam realmente chegar ao fim. Tá? Se o verão não chega ao fim, como é que vai vir as outras estações? Compreende? Se a noite não chegar ao fim, o sol não vai ter que brilhar. Se o dia não chegar ao fim, ninguém vai ver os brilhos das estrelas. Tá? E sem falar que nós temos sol aqui no oculto, quando eu ia tirar uma carta para clarificar um pouco essa morte, mas eu vou deixar do jeito que está aqui. Que
como eu falei, é a morte, é o fim de um estágio, de um processo. E o pisciano força, outro arcano maior na jogada de vocês. É isso que eu gosto, eu quero que vocês compreendam no sentido, porque muitos podem até se culpar, se martirizar, que aquele processo, né, que a morte traz essa questão do processo de luto, se martirizar, eu perdi, de repente o emprego que era isso, aquilo, ou de repente eu fiz algo, perdi aquela amizade. Não, são processos da vida que precisam acontecer, independente que você queira ou não, tá? São arcanos maiores. São cartas que realmente simbolizam esse processo de transição. E o que vem agora é a força. Né? Para alguns, piscianos, você estava até sendo manipulado pela a circunstância ou situação. Para outros, vocês vão descobrir a real força que vocês têm. Tá? É como se estivesse vivendo assim num mundozinho e a vida deu. Vamos dar um chacoalhão? Vamos acordar o pisciano? Ele é muito mais do que isso. Como é que pode essa potência toda estar aí, não ser colocado? Aqui é a força, sua potência. Deixa eu olhar aqui o que é que tem no oculto. Rei de copas. Né? Sua emoção é sua força. Seu sentimento, sua força. E aqui, mais do que isso, é vocês analisarem nesse período a real força de vocês, a real motivação de vocês. Não agir por impulso, só pela emoção, de repente, quem for dentro de um relacionamento, tá? Ocupar aqui o espaço vazio, o lugar vazio, vou pegar qualquer pessoa, tá? É só um exemplo. Aí, ou seja, agiu só por impulso. Né? Acontece muito, às vezes a pessoa assim, sai, compra alguma coisa só por impulso, instinto, e quando chega em casa, que passou 3 dias, observa, analisa, não precisava. Né? Mas por impulso, por instinto, foi dominado naquele momento e fez coisas que realmente não necessitava. Tá? Então, essa força traz também isso. Né? Equilibrar, harmonizar e perceber exatamente aquilo que você realmente quer, que realmente tem na sua emoção, no seu coração, no seu desejo. Não simplesmente agir por impulso, seja porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer também, tá? Não seja porque aqui é a onda do momento. Não é isso. Ou para preencher um vazio, de repente, desse buraco, dessa morte. Não é isso. É você perceber a sua real força, a sua real motivação, o que realmente move o seu coração, o seu sentimento com aquele rei de copa. Pode até exatamente aquele rei de copa representar uma pessoa no oculto. Por quê? Porque, como eu falei no início da jogada de vocês, é como se é uma força bem maior. É algo que está predestinado, vocês querendo ou não. Que são cartas que representam mudança assim, de ciclo. Talvez também para você conhecer-se melhor, saber as suas reais motivações, o seu sentimento, não simplesmente agir por impulso, reconhecer exatamente o seu real poder, seu real leão, que podia estar apagado. E, para alguns, vocês reconhecendo exatamente a sua força, sendo movido pelas suas emoções, pelo aquilo que realmente faz sentido por você, que não seja só por impulso, ou porque está na moda, ou porque todo mundo está fazendo.
entendeu? Ou simplesmente para afogar uma mágoa, mas exatamente perceber. Porque trazendo aquela carta que eu falei, são cartas que representam fim de um ciclo, pode ser exatamente o universo te preparando para uma nova situação. Só que com aqui no oculto, esse rei de copas é o rei dos sentimentos, rei do amor. Tem amor para dar. E como tudo é por sintonia, para ele ter amor para dar, você vai ter que descobrir exatamente o seu amor interno, sua força interna, tá? Aqui é exatamente você se descobrindo. Força interna você já tem, porque aqui já apareceu. Agora é saber conter. Não adianta ter uma força interna e não saber usar. A mesma coisa que dá um carro para uma criança que não sabe dirigir. Não adianta. Não vai ter utilidade. Mais uma cartinha. Olha que interessante. Temos aqui. Pode, pode. A temperança. Olha se pode colocar a carta para. E tem uma carta que tem nudez, né? Aí não pode. Temperança. E aqui ela está como negativo. Né? O que é que ela está dizendo aqui para vocês? E as duas cartas que trazem essa questão do equilíbrio. Aqui, equilibrar o seu instinto com as suas emoções. Saber o que realmente é por instintos, seja instinto de sobrevivência, né? Ou simplesmente pelas suas emoções, pelo que você realmente sente, pelo que você realmente quer. E a temperança também traz isso, né? É que mostra exatamente que não está sabendo ponderar, não está sabendo equilibrar alguma coisa, tá? Mostra exatamente que aqui, para alguns, existe também a questão de um tempo. Se algum pisciano passou por esse processo de perda, o que está aqui é tendo como dificuldade para vocês essa questão do tempo, de equilibrar, seja porque para alguns que possa ser recente, outro é que realmente precisa desse processo, né, de luto, de entendimento, de recuperação. Para outro, exatamente a questão de... Aqui é uns piscianos que não, digamos, não tem muita paciência de esperar. Aí por isso que essa força também está aqui. Não tem, aí vai muito pelo instinto. E aqui é um pisciano que não está sabendo equilibrar seu real poder. De novo, olha que interessante. As três primeiras cartas são três arcanos maiores, pisciano. É o universo te chamando, é a vida te chamando, é a espiritualidade te acordando de alguma situação. Nem que para isso elas vão ter que agir nesse processo, né? E a forma dela agir nesse processo é dando fim numa situação para que o pisciano perceba a sua força. Que ele consiga trazer esse equilíbrio. Cinco, não, sete. Sete de espada aqui no oculto é como se o pisciano estivesse se enganando, tá? Estivesse se roubando. Se roubando se traindo. Traindo suas reais convicções, traindo realmente aquilo que você deseja, simplesmente para se manter no contexto, no quadrado, no status. E isso acaba se perdendo. Sua força, seu valor, você acaba não conseguindo equilibrar. Para alguns, pode ser exatamente essa questão de, eu fui enganado e não estou sabendo lidar com essa questão, não está sabendo equilibrar.
não está sabendo temperar, sabe? E isso faz com que aí temos o carro, não anda, as coisas param, né, Pisciano? Param. Aqui para outros piscianos, a temperança está dizendo que a dificuldade muitos piscianos não é entender. Não, nem digo entender, porque alguns aqui já entendem. É aceitar que o tempo chegou ao fim, nesse estágio, tá? Seja qual for. Aceitar que o anjo da esperança, né? Temperança, falei até esperança. É isso. É um sol ali surgindo. É uma esperança renovada. Interessante que aqui tem uns piscianos que estão há um bom tempo no processo de luto, de uma perda. Seja, aqui tem uns piscianos que, tipo, aconteceu algo de. Vou dar um exemplo aqui. Saiu de um trabalho, do emprego, já está praticamente um ano, mais de um ano. Não espera, as coisas não se ajustam. Sei lá, um terminou um relacionamento e está nesse processo de, né, não conseguir se estabilizar dentro do novo relacionamento porque está trazendo isso. Ou se você realmente teve um companheiro ou companheira que realmente se separou pelo processo da morte realmente física, aqui é como se você ainda está carregando esse luto. E a vida está chamando para acordar para uma situação. Acordar para a vida. O que mais, Pisciano? Essa situação, esse fim de estágio. A morte, mas eu falo fim de estágio aqui porque para algumas pessoas não se dá muito bem, mas, né, com esse nome. Mas para mim, morte é uma coisa natural, igual nascer. O que se torna não natural é a forma como acontece, né? O que é que está trazendo exatamente de bom? Não, não, não. Vamos lá. Só uma cartinha, por favor. Eu tô ficando besta. Eu vou nem falar mais, vou esperar até o final da jogada, saber se vai só vir arcano maiores pro pisciano. Dei pendurado. O que está vindo de bom? Né? Eu perguntei o que está vindo de bom. De pendurado, está dizendo que aqui o sacrifício será recompensado. Simplesmente assim. E aqui também ele reforça o que a força está dizendo. Sabe? Aqui é exatamente você ter o entendimento, a compreensão de você mesma. Porque aqui é como se o pisciano estivesse vendo as coisas de um ângulo diferente. Mas sabe esse ângulo diferente? Aqui está mostrando que será se esse ângulo realmente diferente é seu, né? Que aqui é a força gritando aqui, ou está querendo se encaixar em algum detalhe, algum conceito, né? E o dempedurado também traz essa questão, aqui está amarrado. Ou seja, não é uma situação onde não tem muito o que fazer. E ressalta exatamente a questão da morte e da roda da fortuna. São situações do círculo da vida que tem que acontecer. Mas sabendo você que essa questão
do sacrifício, da situação difícil, será recompensada. Porque temos aqui no oculto exatamente o ás de ouro, de pentáculos. Sabe, é uma nova estrutura, uma nova construção. Aqui em muitos... o universo te mandando exatamente coisas, oportunidade, energia bastante potente de construção, de início, de materialização, sabe? É você exatamente com esse aprendizado, exatamente fazer algo mais sólido, confiante, com uma boa estrutura, uma boa base. Interessante que também se enfocar diz que por mais que o pisciano perceba que a situação não está legal, é como se ele não tivesse força de tomar uma decisão, uma ação. Precisa do universo vir lá e, né, com a morte, ceifar, cortar, fazer o desligamento. Aqui é bem sincero, aqui é como se o pisciano não tivesse muita força de agir perante uma situação, realmente, né, se sentindo preso, amarrado, mas aqui mostra como foram situações que são necessárias, foram necessárias, melhor dizendo, o pisciano. Necessária, talvez por um ganho de experiência, para amadurecimento, para vocês realmente reconhecer o que vocês são, seu valor, sua força, tá? Realmente necessário, porque e agora é o universo, a espiritualidade, como você queira, como você achar melhor, né? É agindo. Opa, chegou a hora, vamos libertar esse pisciano. É libertação mesmo. 9 de copas, né? Cavaleiro de paus, no oculto. Olha que coisa mais linda. Um homem contente pela sua realização, pela sua obra. Sabe? Ele chega num estado, num patamar de autorrealização, onde desse patamar agora é transbordar e transmitir para outras pessoas. E aqui exatamente o pisciano se sentindo feliz depois desse processo, como aqui diz exatamente, como se fosse um processo de sacrifício que vocês passaram ou precisaram passar para ter um aprendizado muito grande. Melhor, vocês terem uma realização. Não foi em vão. Nada foi em vão. Vocês vão estar bastante contente e feliz desse processo. Muitos até fazendo movimentos realmente que aqueçam o seu coração, que mexem com as suas emoções, ou para outros, uma pessoa aparecendo, um cavaleiro, tá? Aquecendo. E essa realização aqui, pisciano, traz também para vocês a questão, conte sua experiência de vida com pessoas que realmente vai ser útil, ajudar. Porque essa carta também traz um processo de você numa autorrealização, mas também com bagagem, experiência suficiente para ajudar outras pessoas que você perceba que esteja dentro de um processo parecido com o seu. Mas comemore, brinde por você, pela sua força, pela sua garra. Alguns piscianos, por ter suportado muitas coisas, ainda está vivo e com o emocional tranquilo para saber lidar com as situações. Ó, fui falar que só estava vindo arcano maior, agora veio o menor. Mas é porque isso daqui depende de vocês. As outras eram exatamente coisas que o universo
Deus, a espiritualidade, né? Estavas realmente agindo. E agora é com vocês. Tipo, ganhando experiência de vida. Mostrando sua real força. Sua real potência. Aqui tem uns piscianos que é tipo saindo do cabresto. Cabresto aqui no Ceará é a mesma coisa, é do coleira de cachorro. Só que no caso do cabresto é pro cavalo, né? Aqui que a gente usa. E aqui eu vejo alguns piscianos saindo exatamente disso. Daquelas rédeas. Ó, construindo algo mais sólido e feliz. Eu vou até tirar essa carta aqui só para ressaltar o 10, né? Seis de copas. Tirar só para ressaltar aqui. 9, passando por 10, naquele momento que eu olhei, né? Então, é um processo que vai levar vocês exatamente a uma realização. Para quem está numa realização do cotidiano, de família, se sentir bem, é exatamente isso, tá? 6 de copas. Pega a experiência do passado e traga o hoje. Pega a sua alegria, sabe, até aquela alegria de criança, aquele entusiasmo pela vida, né? Use isso a seu favor. Quem aqui é o 6, é o equilíbrio, equilibrando as emoções. Toda essa situação aqui, acredito muito que essa morte aqui é para a grande maioria do pisciano. Porque logo aqui nós temos o 6, né? Um símbolo de equilíbrio, um símbolo de balança. E aqui você equilibrando toda essa situação, essa motivação. Se você ainda não passou, está passando exatamente agora por esse processo, olha aqui essa carta. Sendo equilibrado, use a experiência no seu dia a dia, das coisas que você já viveu há tempos atrás, que tem situações parecidas. E observe como você trouxe esse equilíbrio de novo para a sua vida. Aqui mostra também que vocês podem receber ajudas de pessoas que faz parte da sua família, pessoas que faz parte da sua convivência, ou para algumas pessoas do passado que por algum motivo vocês não se viram mais, tá? E acredito que aqui a grande maioria é realmente pessoas do passado sendo ressurgido, porque ela fica logo abaixo da temperança, tempo, sabe? E também traz essa questão do equilíbrio, equilibrar a sua criança interior. Para muitos também é você exatamente curando sua criança, alguns traumas que ficaram do passado, tá? Pisciano, equilibrar, trazer essa leveza, essa harmonia. Deixa eu olhar aqui no oculto. 7 de espada. Não esconda, tá? Não esconda sua felicidade, sua alegria, seja para agradar ninguém. Ó, a força já falou. Pelo aquilo que você realmente quer, não por instinto ou por Maria vai com as outras, tá? E o enforcado também falou, tá? É o seu ponto de vista, a sua visão. Não distorce, não muda exatamente por terceiro ou por pessoas. Aí com a temperança aqui, só pede exatamente para a questão de equilibrar, colocar aquele temperozinho, sabe? Trazer essa alegria da juventude, experiência do passado. Aqui também pessoas do passado ressurgindo para alguns para ajudar,
ou simplesmente ressurgindo porque precisa ser vai entrar no novo ciclo, né? Novo processo. Tá? E não cair na inocência, né, de se autotrair, lembra daquela carta do 7? Pela visão de outras pessoas. O diabo. Viva os seus desejos. Viva as suas emoções, mas sem cegueira. Cartinha final. É o pajem. Se abra para as emoções. Se abra exatamente para as suas emoções. O pajem é o início. Comece se amando. Até de uma forma egoísta, sim, porque a princípio é isso. E tudo na vida é um estágio. Com o tempo você vai amadurecendo isso, tá? Porque exatamente como só pode amar o próximo quem se ama. Amar o próximo como a ti mesmo. Se não te ama, não tem como amar o próximo, né? Se permita. Se abra para as emoções, se abra para o novo. O pajem também, ele traz essa figura juvenil, igual de 6 de copas, né? E vem exatamente também com esse pequeno alerta, tá? Se joga para as emoções, mas também com temperança, tempero, prudência, equilibrando. Porque aqui pode cair também num processo de infantilidade, ou de infantilidade não, ingenuidade, tá certo? Para alguns, uma pessoa nova fazendo propostas, convites, mas aqui é exatamente isso, se abrir, se permita. E no oculto mago, está tudo nas suas mãos. Todos os elementos, toda a força, toda a inspiração, por isso que talvez falta para alguns coragem. Aqui é só fazer o passo. E também, para alguns, não se enganar com qualquer conversinha, né? Porque o mago aqui também, se for usar no sentido negativo, ele traz uma pessoa de lábia. Esse pisciano, 7 cartas e já está com esse tempo todo de vídeo. Confie na sua força, confie no seu potencial. Tá? Você está com a faca e o queijo na mão. É se abrir para novas oportunidades, permitir seguir suas emoções, aquilo que você sente, aquilo que realmente é seu. Não agir exatamente por impulsos ou por situações que colocar na cabecinha de vocês que é o certo, que é o correto. Descubra a sua real motivação, sua real força. Tá, Pisciano? Desculpa aí ter falado demais, mas essa é a mensagem que temos para você. Não sou eu que escolho, né? A mensagem é o que vem aqui. Então, se você gostou dessa leitura, dê um like, se inscreva no canal se não for inscrito. E até a próxima leitura e boa sorte. Tchau, tchau.